Storynários do meu coração, eu sou o Nicolas Quadros, professor de História aqui do Storinauta. Começando aqui então o canal com um vídeo que eu considero um dos principais do canal, porque vai abordar exatamente um dos conteúdos que talvez seja um dos mais importantes, cerca de 1000 anos aí, do século 13 ao 14, 13, cerca de 1000 anos exatamente de história. E 1000 anos que vão acabar influenciando todo o período posterior. Vamos falar aqui hoje sobre os 3 pilares da Idade Média e 6 aspectos principais do medievo. Proletários e proletárias. Quando a gente está pensando na Idade Média, tem 3 pilares que a gente pode demarcar muito claramente. Esses pilares são a herança romana clássica, a herança germânica e a herança do cristianismo. São 3 aspectos que realmente, 3 pilares, né, que realmente vão influenciar muito fortemente na formação da Idade Média como um todo posteriormente. Te liga numa coisa, os povos germânicos, como eu estou falando aqui, são um grupo étnico, ou seja, é um grupo que partilha da mesma cultura, dos mesmos aspectos culturais e partilha muitas vezes de um mesmo território, ocupa o mesmo território, tem semelhanças até mesmo linguísticas. Eles habitavam toda a região do sul da Escandinávia, ou seja, o território da Dinamarca, da Suécia e da Noruega. E o território estendia até o sul da Alemanha. Bom, para continuar nosso conteúdo da aula de hoje, eu vou me basear num dos principais autores medievalistas que nós temos, Hilário Franco Júnior, no seu livro Nascimento do Ocidente, onde ele aborda exatamente alguns aspectos que são balizadores, a base realmente de toda essa Idade Média que nós vamos ver aqui hoje. No início eu gostaria de esclarecer já que a aula de hoje trata na verdade sobre uma Idade Média. Quando a gente fala em Idade Média, é muito complicado na verdade falar nessa amplitude realmente, porque além de serem muitos anos de história, essa Idade Média que a gente estuda é a Idade Média francesa clássica, ou seja, é a Idade Média aquela vista nos livros de história dos colégios, e realmente é um modelo medieval que a gente usa para entender o período. Então, não vamos generalizar o que a gente está aprendendo aqui hoje, vamos entender que realmente é um recorte do recorte, ou seja, é um recorte temporal seguido de um recorte geográfico, mas que serve sim de base para o entendimento de todo esse período. Bom, o primeiro aspecto que eu vou abordar aqui na aula de hoje é a ruralização da sociedade. Bom, no início dessa Idade Média enquanto tal, o território, pensem que isso é Cristo século XIII, realmente é o início, de fato, o começo da Idade Média. Os aspectos que vão surgindo aqui são os aspectos base, realmente, os que vão dar para essas mentalidades, para essa sociedade enquanto tal. O solo na região era pouco favorável para plantio. Ou seja, realmente a economia vai se voltar para fora. Ou seja, o plantio realmente não era uma coisa que iria suprir as necessidades romanas da época. Então foi necessário que essa expansão para fora, para fora da própria Europa enquanto tal, essa expansão romana atravessando o mar Mediterrâneo, inclusive, é muito diagnosticada porque pensa que o mar Mediterrâneo vai virar um lago romano, na verdade, né? A política bélica e imperialista dos romanos vai ser realmente o que vai nortear, que vai embasar, que vai caracterizar toda a Roma enquanto império. O estoque de mão de obra, ou seja, os escravos, precisava ser seguidamente precisava ser renovado. Afinal de contas, esses escravos acabavam morrendo, acabavam sucumbindo toda aquela força que era necessário ser feita para as construções, para o próprio imperialismo romano. Era muito exigido dos escravos enquanto tal que produzissem, e essa produção em demasia acabava recorrendo a que tivesse que existir de fato uma reposição muito constante dessa mão de obra, inclusive por própria característica de expansão do Império Romano. Ou seja, quanto mais crescia, mais precisava de mão de obra. O que vai acontecer? Te liga numa coisa. Conforme aumenta o número de escravos, o número do campesinato pobre e livre vai aumentar muito. Os camponeses mais miseráveis, realmente, os que habitavam o campo e acabavam vivendo na pobreza justamente por não se inserir nesse sistema econômico, acabaram ficando à margem desse tipo de política. Além dessa concorrência com o trabalho escravo, que era muito desleal,
para os pequenos proprietários e para as pessoas mais pobres, vai haver, na verdade, um grande afluxo de riquezas, ou seja, a riqueza vai se concentrar na mão de poucos e vai se perpetuar na mão desses poucos. Daí então que vai surgir aquelas políticas como pão e circo, justamente para tentar atenuar esses problemas sociais que estavam cada vez crescendo mais. Era realmente um problema social que podia deflagrar o fim da sociedade romana se essa plebe então se rebelasse, né? Se voltasse contra o Estado imperialista romano. O que acontece também? O Estado romano, como tal, ele vai acabar decrescendo em poderio político, porque as pessoas mais ricas, na verdade, vão acabar burlando, vão acabar não pagando os impostos, as pessoas mais pobres não vão ter realmente como pagar os impostos, então a gente vai ver realmente um enfraquecimento, um Estado cada vez mais diminuído. Sem contar que havia inúmeros problemas de abastecimento, não só devido as guerras constantes que era preciso que se mantivesse para cada vez mais se abastecer e cada vez mais crescer. Ou seja, era um sistema que estava fadado a entrar em crise no momento que ele parasse. E é realmente isso que acontece. Quando chega a alguns limites geográficos, ou seja, quando chega a alguns limites onde não tem mais realmente para onde expandir o Império Romano, a crise se instala. Bom, aí nós temos 3 interesses que vão acabar convergindo na próxima forma com a qual vai se configurar essa sociedade posteriormente. Primeiro, o interesse dos trabalhadores. Qual era? Dos pequenos proprietários. Eles precisavam de segurança econômica e segurança física. Realmente eles precisavam que o Estado continuasse forte para protegê-los, né? Não só o Estado, mas de uma proteção, realmente. Os proprietários, ou seja, as pessoas que detinham as terras nesse período, precisavam de trabalhadores e de mão de obra para empenhar no campo que lhes pertencia. Então eles precisavam de fato que houvesse mão de obra disposta a trabalhar. Era esse o problema dos proprietários. Os não proprietários vão precisar então de renda e também vão precisar de uma proteção, não só econômica, mas como também física, porque o Estado romano está cada vez mais diminuído e alguém, afinal de contas, tem que proporcionar a segurança para essas pessoas. E o Estado precisava garantir suas rendas fiscais, ou seja, o Estado precisava dos impostos. Alguém tinha que pagar impostos, já que os ricos não pagam, os pobres vão ter que começar a poder pagar. Vão ter que começar, aqueles mais pobres vão ter que começar a ter algum tipo de renda para poder reverter para o Estado. Afinal de contas, os ricos, normalmente na história da humanidade, não pagam muitos impostos. Isso é um acontecimento muito constante na história. Te liga numa coisa agora, as terras vão ficar divididas em 2 grandes partes, né? A terra do senhor, a reserva senhorial, e a terra dos camponeses, o local onde os camponeses então vão acabar trabalhando e pagando tributos então aos senhores. O que acontece aqui é que começa o colonato. É aqui que começa de fato a existir essa política de retribuição de favores, que vai ser muito comum na Idade Média como um todo. Que tipo de pagamento o camponês tinha que fazer? Bom, primeiramente ele tinha que dar uma parcela do que ele produzisse ao senhor feudal. Isso era chamado de talha. Ou seja, realmente ele precisava produzir para poder pagar, e conforme ele produzisse, ele ia pagar. Era uma porcentagem. Ou seja, realmente o senhor nunca ficava sem receber alguma coisa, por pior que fosse o plantio. O camponês também era obrigado a oferecer trabalho, a oferecer força de trabalho na terra dos senhores. Algum tempo por semana. Isso era conforme os acordos da época. Ou seja, ele tinha que despender energia de trabalho, força de trabalho, de graça para os caras na terra deles durante algum tempo na semana. Isso era comum. E aí nós temos então a talha, a primeira talha, e depois a corveia, que posteriormente vão ficar conhecidas. O que é importante entender? Para o Estado, dar esse pedaço de terra para as pessoas, né? Garantir que as pessoas recebam esse pedaço de terra através de um rendatário, de um senhor dono dessas terras, era garantir que as pessoas mais pobres sempre iriam pagar seus impostos, porque afinal de contas elas iam ter onde trabalhar, elas iam ter onde produzir, e tendo onde produzir não tinha como desculpa para não pagar, realmente não tinha desculpa para não enviar seus impostos para o reino romano, né? Para o Império Romano. Para o trabalhador mais pobre, ser vinculado a essa terra significava sim proteção, significava comida na mesa, significava todo um contexto que era muito melhor que o contexto anterior. Total miséria, agora passam a ser de certa forma proprietários da sua própria terra, indiretamente, claro. Para os escravizados,
agora livres e que podem então trabalhar nessas terras também, é um avanço realmente incrível, um avanço social, onde eles deixam então esse status de escravizado e passa a não só ser um trabalhador livre, mas também como, de certa forma, como o plebeu mais pobre, começa a ser então um pequeno proprietário ou um proprietário indireto dessa terra como um todo. Para os proprietários das terras, essa nova forma, esse arranjo do colonato, era uma forma não só de manter a produção, mas de aumentar também a produção da terra, aumentar a produção de bens como um todo. Na Roma Antiga existia uma certa relativa mobilidade social. O que isso significa? As pessoas elas eram diferenciadas pela liberdade que elas tinham e também pelos cargos que ocupavam no governo e pela condição econômica também, obviamente. O que muda para frente? O que muda posteriormente? A partir do século IV, as funções vão ser praticamente hereditárias. Inclusive tem historiadores que falam em regimes de castas. O que isso significa? As pessoas nascem carpinteiros e vão ser carpinteiros o resto da vida, assim como seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Os camponeses agora estavam extremamente ligados à terra. A terra, inclusive, não podia ser vendida se os camponeses não pudessem continuar atuando nessa terra. Para um senhor vender a terra, ele precisava vender junto, não os camponeses, mas a cessão da terra para os camponeses. Aquela família que tinha o direito de explorar aquela terra vai continuar tendo. Apenas vão pagar para outro senhor das terras. Eles continuam tendo o direito de explorá-la. Isso é importante ser dito. É interessante dizer que quando os povos germânicos invadem Roma, realmente eles mantêm alguns aspectos. E esse enrijecimento social é mantido e praticado por esses povos invasores, tidos como invasores no momento. Para ter uma noção, vão ser cerca de 1 milhão de germânicos adentrando o território romano, para 30 milhões de romanos presentes nesse território. Imagine como é que seria a troca. É muito provável que, na verdade, a cultura germânica tenha menos força de prevalecer nesses costumes mesclados entre romanos e esses novos habitantes do território. Ou seja, a própria sociedade germânica que adentrou nesse território romano vai passar por profundas transformações em sua cultura, baseada nos contatos, então, mantidos com os povos, com o povo romano. Nesse quesito do enrijecimento social, é um aspecto que vai perdurar, que vai realmente se fazer valer. E a cultura romana e germânica vão ter aspectos e vão se aproximar de forma muito clara nesse período. Germânicos e romanos vão passar a ter uma estrutura semelhante, uma estrutura cultural semelhante e uma identidade e interesses em comum. Terceiro aspecto, a fragmentação do poder central. O que vai acontecer? O Estado romano está cada vez mais suprimido. Na verdade, o Estado delegou funções aos senhores das terras. Com os ataques germânicos, inclusive, há um espalhamento da população. Ou seja, as pessoas vão morar mais afastadas. Há um abandono das cidades, né? E com esse abandono das cidades e esse empoderamento do Estado dado a essas pessoas, a esses senhores, de fato uma fragmentação política, econômica e militar vai acontecer muito forte nesse período. Sem contar que esse processo de ruralização da sociedade contribuiu e muito para a autossuficiência de cada latifúndio. A burocracia demasiada que se dava no Império Romano colaborou também para dificultar, então, que essa união se mantivesse. Na verdade, o que as invasões fizeram foi quebrar definitivamente essa frágil unidade política que era o Império Romano no período. Quarto aspecto, a privatização da defesa. O que é isso? Bom, com o Estado totalmente falido, o Estado romano não existe mais, ou não atende mais às necessidades das pessoas e desses senhores de terras, cada um desses senhores vai se proteger com os seus próprios recursos, ou seja, vai haver uma forte construção de castelos, por exemplo, de fortalezas, nesse período. Cada senhor vai formar pequenos exércitos e vai suprir a sua própria necessidade nesse quesito. Vai suprir a sua própria necessidade de defesa, então também suprindo a necessidade dos seus servos.
Bom, se algum grupo invasor chegasse nas terras de um senhor, o exército romano provavelmente estaria muito longe para atender às necessidades de defesa. E se tivesse perto, provavelmente estaria desestabilizado, estaria sem armamento, sem armaduras, sem efetivo. Daí a necessidade da privatização da defesa. O aspecto número 5, a clerificação da sociedade. Esse fenômeno, basicamente, ele é acompanhado pelo crescimento do cristianismo na sociedade romana. Interessante notar que os antigos sacerdotes romanos jamais se institucionalizaram enquanto tal. Para entender a clerificação da sociedade, eu vou dividir em duas partes bem simples e claras. Nesse período, vai haver muito mais clérigos em relação ao número da população do que em períodos anteriores. E os clérigos vão se tornar um grupo privilegiado, realmente diferenciados dos demais. Os padres, por exemplo, não eram somente um representante da comunidade perante Deus, mas sim um representante de Deus perante a comunidade. Imagine você o extremo poder de autoridade moral que exercia um padre nesse período. Como que se valorizou tanto a mão de obra padrística, ou melhor, a mão de obra clerical nesse período? Como que os padres passaram a ser tão valorosos do nada? Foi magia negra? Não. Não tem nada de magia. Através dos sacramentos que foram institucionalizados pela igreja. Bom, primeiro a igreja se torna uma potência, né? Detentora de terras e riquezas. E depois ela propõe, ou melhor, impõe à sociedade inúmeros sacramentos. E através desses sacramentos e ritos é que a igreja fazia a manutenção do seu poder. Tanto que nesse período o tempo, a gente diz que o tempo era diferente. Não digo, de fato, o clima ou alguma coisa disso, mas sim que as pessoas seguiam seus dias e o ano conforme os horários e dias sagrados. A rotina das pessoas era baseada de fato na religiosidade. Isso é muito importante se dizer. Te liga numa coisa, pensa na monopolização de Deus que esses clérigos faziam. Só era possível chegar a Deus através dos padres. Então pense no poder de fato que esses caras detinham. A igreja, apesar de se declarar não ser deste mundo, né, ser do mundo depois da morte, o mundo, o reino dos céus, o que acontece é que a igreja influenciava bastante e se importava bastante, sim, com esse mundo aqui, com esse mundo terreno e materialista. Evidenciando isso, no século V, a igreja era o maior proprietário de terras nesse período, claro, depois do próprio Império Romano. As pessoas deixavam, segundo as indicações de Santo Agostinho, por exemplo, a parte de um filho para a igreja. A parte de herança é como se fosse de um filho para a igreja. Imagine o crescimento e enriquecimento que a igreja tem nesse período. Além disso, o celibato imposto pela religião católica aos seus pregadores fazia com que esses bens materiais nunca se dispersassem. Apenas com a chegada dos povos germânicos, a igreja passou a ceder benefícios, né, para se manter enquanto estrutura da época. Basicamente é isso. É assim que a igreja se mantém nesse período. Estima-se até que no século IX a igreja tinha 1/3 de todas as terras cultiváveis na Europa. A nossa sexta parte, o sexto aspecto desta aula aqui de hoje: as transformações na mentalidade das pessoas. Bom, primeiramente, as mentalidades são impossíveis de serem datadas e também muito difíceis de serem acompanhadas. A mentalidade tem um ritmo histórico muito menor que os outros acontecimentos históricos. Na Grécia e na Roma, a elite, de fato, a aristocracia nesse período, prezava sim por uma racionalidade, por toda uma busca do pensamento. Com a ideologia cristã, o que vai se pregar de fato é uma humildade total, inclusive da mente, né? As pessoas não precisavam ser inteligentes, não precisavam buscar a razão, apenas a fé acima de tudo, o amor a Deus. Não busque se preocupar com problemas daqui, aqui e agora, porque para ti depois é certo que haverá um reino do céu. O mundo para as pessoas nesse período vai ganhar sentido somente através de Deus. A existência dos humanos estava ligado ao divino, a Deus.
e a ele, somente a ele, seria dedicada. A razão é vista como uma inimiga diabólica, pois ela afastava da verdade divina. Combater o mal era uma necessidade. Aqui surge então um forte maniqueísmo. Bom, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir. Espero ter respondido algumas questões que poderiam estar não tão claras para vocês. Peço que curtam e compartilhem o vídeo nas redes sociais. Obrigado de novo pelo apoio e até mais.